do Nordeste, uma cidade que tem uma grande tradição cultural e tem o pior desempenho de todas as capitais brasileiras. Então, concordo plenamente com sua observação, acho que esse tema tem que ser prioridade na gestão municipal. Veja bem, ela nem que ela não seja pobre, ela é rica. O município do Recife é muito rico. É tanto que os gastos da prefeitura, como por exemplo com eventos, são eventos milionários, né? Com shows, com patrocínio para carnaval, mostram os recursos, então é questão de prioridade. E o que chama atenção realmente é esse abandono das crianças nas ruas do Recife. Professor André Regis, candidato à oposição, né? Aliás, vamos ter mais, me parece que vamos ter uns 4 candidatos à oposição, né? Essa disputa é uma disputa... Mendonça Filho, Raul Henri... Cadoca é oposição ao prefeito municipal. Pelo menos então, você está dizendo que é oposição ao prefeito, né? São 4, Raul né? Jugman. E ainda pode ter um outro, né? Do PSOL. Então serão 5 candidatos contra o candidato do prefeito. Que é o João. Isso acarreta uma certa dificuldade para a candidatura do prefeito, porque vai haver uma pulverização e muitas atenções divididas. Agora, porque não são apenas candidatos, são conhecidos, são candidatos conhecidos. Né? O prefeito está dizendo que está trabalhando para ganhar a eleição no primeiro turno. É possível? Eu acho que é muito difícil. É praticamente impossível pelo atual quadro. Então, eu acredito que haverá uma dificuldade da oposição em colocar 2 candidatos no segundo turno. Então, acredito que a tendência é um candidato da oposição e o candidato da situação que seria o João da Costa, isso é, se o vice-prefeito também não sair candidato. Se o vice-prefeito sair candidato, aí é que vai ser uma disputa mais sem similar na história do Recife. Né? Aí eu pergunto ao cientista político, o povo vai ter dificuldade de compreender como é que agora Mendonça Filho e Raul Henri estão separados? Não, eu acredito que com pouco tempo da disputa isso vai ficar bastante nítido, né? Afinal de contas, a própria comunicação, tanto do PMDB e do PSDB, contra a comunicação dos democratas, né? Eu acho que isso vai ficar um tanto quanto nítido. A questão vai ficar mais em quem vai ficar vinculado a um apoio de Jarbas, ou seja, porque Jarbas está muito atrelado ainda a Mendonça Filho, em virtude da eleição passada, ou melhor, Mendonça Filho ainda está muito atrelado a Jarbas, em virtude da candidatura de governo do Estado. E na outra eleição, Cadoca também, no guia eleitoral o tempo todo, era o candidato de Jarbas. Né? Exatamente. Então, mas como houve já temos aí com 4 anos de distância, a tendência é a campanha, o deputado Na Raul memória está mais Mendonça com Jarbas. Eu concordo. E agora, um dado interessante acerca dessa popularidade do presidente e do prefeito. Eu fiz um levantamento de 85 para cá, a eleição de Jarbas, a primeira, e o prefeito, mesmo bem avaliado, ele não tem sido capaz de fazer o sucessor. É uma coisa interessante. Isso é um fenômeno. Jarbas não fez sucessor, só fez o de 96, que foi Roberto Magalhães, uma eleição atípica, diga de verdade, porque até o candidato natural do prefeito deveria ser João Braga e foi Roberto Magalhães. Isso. Mas fora isso, Joaquim Francisco não fez sucessor. Não fez. O Gilberto Marques Paulo, que era o prefeito, bem avaliado também, não fez sucessor. Ou seja, o fato dos prefeitos do Recife, que também é outra constante, geralmente os prefeitos do Recife são muito bem avaliados. O próprio Jarbas não fez o sucessor na primeira administração como prefeito, que foi Marcos Cunha contra Joaquim. Né? Exatamente. Eu acredito, inclusive, que a população ela erra a dar tanto crédito aos governantes. Ou seja, isso é uma dificuldade, é sério. Porque quando você tem o governante, isso eu tenho escutado demais, quando você vai criticar alguma coisa, você olha aí a popularidade. Então é como se você não tivesse espaço mais para a crítica. A crítica, ela é como se fosse desqualificada na medida em que o governante está bem avaliado. Então, eu acredito também que essa superexposição de mídia do presidente, do governador, do prefeito, isso em todos os níveis, faz com que haja também uma focalização na sua imagem, independentemente do gestor público. Ou seja, eles trabalham muito a questão da sua própria imagem, independentemente da sua gestão na condução das coisas públicas. Então, eu acredito que os candidatos da oposição não deveriam se pautar
pela popularidade do